Vegapunk prova sua teoria sobre o mundo que conhecemos afundar no mar, e começa a contar a história do século perdido. Isso e muito mais aconteceu no capítulo 1114 de One Piece. Quer saber mais? Vem comigo que eu te conto. Eu sou o Cle e você está aqui no canal Aventureiros Animes. Na história de capa, Kinemon confia a espada de Yasui a Yamato e pede para que ela leve de volta ao santuário Ema. O capítulo se inicia com a reação do mundo às palavras de Vegapunk. Em Marineford, alguns marinheiros estão em pânico. Também é mostrado Akainu, com um rosto sério. Em Jaya, alguns piratas estão rindo das palavras de Vegapunk. Em Water 7, Paulier aparece preocupado com a cidade. Em Impel Down, Doflamingo conversa com o vice-diretor da prisão, dizendo que se o mar subir 5 metros, a maioria das cidades do mundo desaparecerá. No palácio da Ilha dos Tritões, Shirahoshi pergunta a seu pai o que está para acontecer. Netuno simplesmente diz que é inacreditável. Em Egghead, muitos marinheiros não acreditam no que Vegapunk disse. Os Gorosei decidem destruir logo tudo que tem sinal de vida para impedir a mensagem de Vegapunk a qualquer custo. Mas a mensagem continua. Vegapunk diz que irá provar que o que fala é real. Então ele prevê um terremoto que aumentou o nível do mar em 1 metro, que acabou realmente acontecendo há 1 hora atrás. Vegapunk conclui que não é apenas um simples desastre natural. Então vemos os filhos da Big Mom se perguntando se Vegapunk está morto, como poderia saber de algo que aconteceu há tão pouco tempo? Depois é mostrado uma ilha inundada pela água e pessoas tentando escapar em barcos. Então no grupo de Nami, vemos Brook gritando para eles se apressarem. Nami e os outros lutam contra Saturno, enquanto Chopper protege Robin. Saturno diz aos outros Gorosei que cuidará de todos os Dendemushi da sala da Mother Flame. Então Saturno passa reto pelo chapéu de palha e vai para o laboratório e volta para sua forma humana. Então nos é revelado a Mother Flame, uma pequena chama queimando dentro de um tanque de água enorme. A chama está queimando dentro da água. Saturno está destruindo todos os Dendemushi da sala com seu cajado, enquanto a mensagem de Vegapunk continua. Ele conta que seu primeiro pecado é que, com a intenção de fornecer energia eterna ao mundo, ele voou muito perto do sol. Então é mostrado o robô gigante ancestral andando em algum lugar de Egghead, e os marinheiros estão atirando nele, mas os ataques não surgem efeito. Luffy, Dory e Brog estão fugindo de Arcuri. Luffy está em Gear 5 novamente. Enquanto isso, a mensagem de Vegapunk continua. E ele diz que para entender o que está para acontecer em nosso mundo, primeiro precisamos falar sobre o que aconteceu no século perdido. Em Marijoice, Imusama aparece sem esboçar reação. Então Jaguar de Sal aparece. Ele está rindo deitado em uma floresta, ouvindo a mensagem de Vegapunk, que continua a ser transmitida, dizendo que ele estudou os livros e os poneglyphs deixados pelos arqueólogos de Ohara, e que seguiu em frente com suas pesquisas, apesar da proibição do governo, e esse foi seu segundo pecado, porém diz que não se arrependeu do que fez. Vemos Edson, que está gravemente danificado depois de passar pela barreira do laboratório. Ele está usando a sala de controle abaixo para mudar o formato da nuvem e estender ela com o Sunny em direção ao mar. Vegapunk continua falando sobre o século perdido, dizendo que a história que ele sabe sobre os 100 anos do século perdido está um pouco incompleta, mas que ele não vai completar as lacunas, pois só vai falar as verdades que ele pode confirmar. Então vemos Luffy atacar Arcuri novamente, acertando seu focinho com um soco gigante. Mas o ataque de Luffy ainda não funciona contra Arcuri, mas Dory e Brog não conseguem evitar de rir da reação de Luffy. Então Vegapunk nos conta que o protagonista desse conto é um homem nascido há 900 anos, em um certo reino com uma civilização avançada. Ele pode lutar com um corpo elástico, assim como o lendário deus do sol Nika de Elbaf. O nome daquele homem nascido há 900 anos é Joy Boy, o primeiro homem neste mar que foi chamado de pirata. E assim se encerra o capítulo 1114 de One Piece, com incríveis revelações e com um gostinho de quero mais sobre o que aconteceu no século perdido. Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e até mais no canal Aventureiros Animes.